Nesta semana, a Assembleia Legislativa de Minas está realizando um fórum técnico muito importante, feito em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação e Cidadania, do governo Pimentel, que trata de um fenômeno muitas vezes desconhecido do ponto de vista do seu entendimento, mas que é grave do ponto de vista da dignidade humana. São as milhares de pessoas que moram nas ruas das grandes, médias e já chegando também às pequenas cidades. Este fórum técnico sobre a população de rua está sendo encaminhado com a participação de dezenas de entidades, de um comitê intersetorial e interinstituições que acompanham, de alguma maneira, as políticas públicas voltadas para a população de rua. Esse requerimento foi apresentado por mim, pelo deputado Rogério Correia, e com a anuência do presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes, desde o final do ano passado, começou a ser preparado do ponto de vista técnico e também com as etapas regionais, 6 encontros nas várias regiões de Minas, priorizando o diálogo com os moradores e moradoras de rua e suas entidades de apoio, no sentido de traçar um plano estadual, um plano de ação, de metas, que busca atenuar, que busca equacionar em boa medida este fenômeno. E é um fenômeno que precisa ser compreendido nas suas raízes e nas suas motivações. Se você tem um diagnóstico errado, você recomenda a intervenção pública errada. Então é importante compreender por que milhares de pessoas permanecem nas ruas, principalmente, como disse, das grandes e médias cidades. Só em Belo Horizonte, para se ter uma ideia, o último censo apresenta aí um contingente de mais de 4.000 moradores e moradoras. Estima-se, no país, mais de 100.000. Aqui em Minas Gerais, por volta de 30.000. Então, são milhares de pessoas e famílias que não têm aquele benefício e direito básico, que é o direito a uma habitação, a uma moradia digna. Agora, o fenômeno da população de rua, ele tem vários fatores que fazem com que, muitas vezes, uma pessoa esteja na rua e que a sociedade, às vezes, não compreende. E eu repito, é um conjunto de fatores, não é um especificamente. Muitos deles conjugados. Por exemplo, a questão da renda é determinante. Uma família desempregada, um adulto desempregado, um adulto que não tem nenhum tipo de renda, que não tem um emprego e que não tem uma moradia, ele tem dificuldade de ter um lugar para ficar. Muitas vezes, essa crise financeira e econômica leva à desagregação, leva à desestruturação das famílias. Este é um outro fator relevante para que pessoas estejam nas ruas. Muitas vezes decorrem de situações vinculadas à saúde mental, ao uso dos mais variados tipos de drogas. Muitas vezes corresponde ao êxodo. Então, todos esses fatores, fenômenos de exclusão, contribuem para que essas pessoas permaneçam nas ruas. Há que se ressaltar que, nesse momento, com o governo Temer, esse quadro se agrava sistematicamente. Hoje, o Brasil vive um momento muito decisivo, porque há um desmonte das políticas públicas sociais, porque o desemprego avança, porque a renda diminui,
a insegurança alimentar aumenta, os programas sociais são interrompidos, a emenda constitucional 95, aprovada pelo Congresso, congela por 20 anos os investimentos sociais. Então, nós temos fatores estruturais ampliando a vulnerabilidade social de um lado e, de outro lado, retração de recursos investidos nas políticas públicas para atenuar essa situação. Então, a população de rua aumenta, avança, e aqui nós temos que ter muita clareza. Nós temos que ter um olhar mais humanizado sobre essa questão. Um olhar que compreenda estes fatores que levam as pessoas a estarem nas ruas. Muitas vezes, apesar de estarem nas ruas, são invisíveis aos olhos e aos corações da sociedade. Muitas vezes, aqueles que são vítimas de um sistema excludente ou da ausência e omissão do poder público, são culpabilizados e criminalizados por estarem naquela situação. Muitas vezes a sociedade desenvolve uma visão preconceituosa, higienista, que trata um ser humano nas ruas como se fosse um obstáculo, uma barreira física nas calçadas, como se fosse uma lata de lixo ou uma caixa de papelão. Mas ali é um ser humano que, por múltiplas questões, está naquela situação momentaneamente. Ou, muitas vezes, indefinidamente, caso persista a omissão do poder público. Por isso foi importante, nestes últimos anos, a Assembleia ampliar a interlocução com o Movimento Nacional de População de Rua, com as instituições de apoios, como a Pastoral de Rua, como a Cáritas e outras, no sentido de construir políticas públicas voltadas para este segmento. Por isso, a Assembleia aprovou uma legislação originalmente apresentada pelo ex-deputado Wander Borges, hoje prefeito de Sabará, mas depois, na tramitação, com um substitutivo que apresentei, resultado de um amplo debate com os movimentos da população de rua, que estabeleceu um marco legal, uma política estadual, e que, já no governo Fernando Pimentel, teve um comitê de formulação e acompanhamento destas políticas públicas constituído, e um conjunto de ações que se iniciaram e outras que, com certeza, terão um impulso a partir desse fórum técnico, com um plano de ação mais detalhado, intersetorial, a ser aprovado neste fórum. E esse conjunto de ações devem, prioritariamente, garantir, por exemplo, o acesso à moradia. Este é um direito fundamental. A moradia é estruturadora das relações sociais e familiares. Não se pode falar em estrutura familiar sem moradia, em permanência na escola sem o vínculo com a escola referência da moradia, ou um atendimento contínuo na saúde sem o referenciamento na unidade básica da saúde do local ou mesmo do centro de referência da assistência social. O emprego sem o endereço fica mais distante ainda. Então, a moradia é um foco prioritário desse conjunto de ações. Como também o é a assistência social, através dos centros POP, que são unidades específicas de convívio e acompanhamento da população de rua, que requer também atendimentos emergenciais, albergues, abrigos, repúblicas. Nós temos espaços transitórios na reconstituição da trajetória de vida destas pessoas e grupos familiares que se encontram nas ruas. É fundamental o reforço da saúde, dos centros de atendimento psicossocial, álcool e drogas, do acompanhamento da saúde mental.
É fundamental iniciativas de geração de renda, não apenas o emprego formal. Nós estamos acompanhando uma experiência no campo da economia solidária, um projeto que tem o apoio da Pastoral de Rua, da Caritas, o Empreendendo Vidas, que são ex- ou atuais moradores de rua, que estão em iniciativas coletivas de geração de renda através da economia solidária. Então, nós precisamos uma construção federativa, integrada, entre municípios, Estado e governo federal, para, de fato, ter uma abordagem mais integral e intersetorial, uma dimensão mais humanizada sobre a situação do morador de rua. Nós não podemos admitir a violência, o arbítrio, o uso da força, a criminalização, a culpabilização dessas pessoas que estão hoje nas ruas. E a grande maioria são trabalhadoras, são mães e pais de família, são pessoas que, na verdade, são vítimas dessa sociedade capitalista, dessa sociedade excludente, dessa sociedade que não reconhece a diversidade, dessa sociedade que não construiu uma rede de proteção social capaz de garantir o tratamento para o usuário de drogas, de garantir o pleno emprego, de garantir a renda mínima. E, nesse momento que o governo federal desmonta estas políticas públicas, aquelas primeiras e positivas iniciativas dos governos Lula e Dilma estão sob risco, como o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, como o próprio programa Bolsa Família, que complementa a renda, ou mesmo programas no âmbito do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. A emenda constitucional 95, e essa conta já foi feita por especialistas, ao congelar por 20 anos os investimentos e na relação de inflação PIB e despesas que têm crescimento vegetativo, vão fazer que, ao final do 20º ano, caso isso não seja alterado, você não tenha sequer um centavo para o orçamento público da assistência social em nosso país. Lembrando que, na construção do financiamento da assistência, o governo federal responde por 77%, os governos de Estado, em média, 8%, e os governos locais por 15%. O governo federal, nessa concentração tributária, ele tem um papel preponderante em algumas políticas públicas, e principalmente no âmbito da assistência, que tem 2 grandes programas de transferência de renda universais: o programa Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Então, eu queria aqui alertar a sociedade de Minas para que haja uma compreensão do fenômeno da população de rua, mas, mais do que uma compreensão não só técnica, mas principalmente humanizada, que ocorram ações locais, ações estaduais, ações federais. O objetivo do Fórum Técnico, construído pela Assembleia Legislativa, em parceria com a SEDIPAC, Secretaria de Direitos Humanos, Participação e Cidadania, e também das entidades de apoio, vai exatamente nesse sentido. Aproveito aqui também para parabenizar e cumprimentar todos os servidores das várias áreas da Assembleia Legislativa, que se dedicaram muito na organização desse Fórum Técnico, inclusive na própria comunicação política do Fórum Técnico, nesse sentido dessa abordagem humanizada. Isso é fundamental. Nós temos que mostrar à sociedade que ali temos vítimas e não, muitas vezes, setores e pessoas criminalizadas, culpabilizadas, por uma situação que é contingência de um sistema, como disse, excludente e desigual. Então, nós esperamos que desse conjunto de ações possam surtir iniciativas no âmbito do orçamento público, no âmbito do plano plurianual e de eventuais alterações nas legislações existentes. Muito obrigado, presidente.